Meus irmãos, boa noite. Graça e paz da parte de Deus seja com todos. Motivo de muita alegria, uma vez mais estar aqui com os irmãos para juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Feliz, por algumas crianças que estão nascendo aí. Temos aí uma bebê que chegou recentemente, a vida da bebê do Guilherme e da Ananda, que Deus abençoe. A vida daquelas que ainda virão, que Deus possa abençoar a gestação de todas as mulheres dessa igreja, filhos da aliança, Isso é uma bênção. E também triste aí pela perda ao qual nosso irmão Gediel acabou de dizer. Como se diz, meus irmãos, o poder da vida e o poder da morte, graças a Deus que está na mão do nosso bom Deus. Se estivesse nas nossas mãos, estaríamos todos perdidos. E que Deus abençoe a todos no nome de Jesus, amém? Meus irmãos, mês de missão. E eu quero falar aqui de um dos maiores missionários que o Senhor Deus já levantou, que é a vida do apóstolo Paulo. E eu gostaria de dar continuidade na exposição da semana retrasada, que se encontra aí na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. O capítulo hoje é o de número 1, e o verso é o de número 10 ao verso de número 17. Carta do apóstolo Paulo, escrita aos Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 10 ao versículo de número 17. Os irmãos podem permanecer assentados, mas no momento da leitura da palavra do Senhor, eu peço que os irmãos permaneçam em reverência ao nosso bom Deus. Amém? Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 10 ao versículo de número 17, lerei a palavra do Senhor, os irmãos assim acompanhem. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse assim a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ó Deus, te louvamos e te agradecemos pela leitura da tua palavra, te pedindo, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha falar conosco na exposição da mesma. Senhor, que o teu Santo Espírito traga iluminação sobre as nossas mentes, para que possamos entender a tua palavra, ó Pai, com clareza, e não como forma de parábolas, ao qual o Senhor permite que muitos assim ouçam, mas não entendam. E agradecemos o Senhor, porque a nós é dado o Espírito, Pai do Senhor, para nos trazer a clareza, Senhor, do teu Evangelho. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou voltar um pouquinho atrás para recapitularmos um pouquinho a respeito da primeira exposição da semana passada, ou melhor, da semana retrasada, ao qual nós falamos sobre o Evangelho genuíno, aonde Paulo, ele trata do Evangelho do capítulo de número 1 ao versículo de número 1 até o versículo de número 9, aonde Paulo vai assim apresentar o Evangelho do nosso Senhor. Não somente apresentando este Evangelho, mas mostrando que este Evangelho é poderoso, é transformador, e além disso, ele é único. Então, logo, não existe outros evangelhos, mas o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, ele é o único evangelho.
Paulo, ele escreveu essa carta, como eu falei na semana retrasada, não para simplesmente um pequeno grupo de pessoas ou apenas para uma pessoa, uma única pessoa. Mas Paulo, ele escreveu a carta aos Gálatas para uma quantidade enorme de igrejas que já estavam formadas na região da Galácia. O intuito de Paulo foi para poder mostrar que estes homens não deveriam perder a confiança no único e verdadeiro evangelho. E não somente isso, Paulo também procurou mostrar, através da carta aos Gálatas, que a salvação ela é única, não através das obras que o homem assim a faz, e não através dos meios ao qual o homem possa trazer sobre si a salvação. Mas nessa carta, o apóstolo Paulo vai mostrar que a salvação é somente, exclusivamente e unicamente através da pessoa de Jesus Cristo, em outras palavras, através da fé ao qual nos justifica no nosso Senhor. É interessante que Paulo também ele vai escrever essa carta para poder mostrar a respeito dos falsos mestres que estavam se levantando na sua época, para poder tentar trazer a ruína justamente nos lugares aonde o apóstolo Paulo passava. É muito interessante que quando nós vamos observar, esses homens eles estavam querendo o quê? Trazer o evangelho de salvação mais obras para a justificação. E Paulo, ele estava mostrando que era importante sim fazer as obras, mas as obras elas não nos justificam a ponto de nos levar a receber a salvação por meio de Cristo Jesus. Não. Paulo vai mostrar nesta carta que todo salvo, todo eleito, todo chamado, todo predestinado no Senhor, ele foi chamado para fazer as obras. Mas a salvação, ela não vem através das obras feitas pelos homens, mas a salvação, ela veio o quê? Através da obra feita sobre a pessoa de Cristo Jesus. Então Paulo, ele vai procurar mostrar nessa carta que salvação somente pela fé. Ele vai procurar também mostrar a respeito dos falsos mestres que se levantaram na sua época para poder tentar mentir a respeito deste evangelho que Paulo pregava. E não diferente dos nossos dias, aonde muitos têm se levantado para tentar mentir sobre o evangelho, adulterar este evangelho e tentar trazer um outro evangelho, que não seja o evangelho aqui na palavra do nosso bom Deus. Esta carta, ela pode ser dividida, melhor dizendo, este capítulo, pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte do capítulo 1, verso 1 ao 5, onde Paulo ele vai fazer novamente a apresentação do verdadeiro evangelho, que é o evangelho da cruz, da ressurreição e da salvação somente pela fé. E quando eu falo sobre Paulo tratar novamente deste evangelho, é que Paulo já tinha passado sobre esses lugares, sobre a região da Galácia, por 3 vezes. E rapidamente essa igreja ou essas demais igrejas estavam dando ouvidos a um outro evangelho. O segundo ponto vai do verso 6 ao verso 9, onde Paulo vai mostrar o seu descontentamento para com os irmãos que viviam, que faziam parte das igrejas dessa região. E não somente isto, Paulo vai mostrar que todo aquele que traz consigo um outro evangelho, que não é o evangelho contido na palavra do Senhor, Paulo os considera como anátemas. Em outras palavras, Paulo está dizendo, aquele que prega um outro evangelho, que não seja o evangelho da cruz, que não seja o evangelho da ressurreição, que não seja o evangelho da justificação somente pela fé em Cristo Jesus, Paulo diz que estes são malditos diante do nosso Senhor. E aqui também, do verso 10 ao verso 12, Paulo ele vai voltar a tratar novamente sobre o verdadeiro evangelho. Nós vamos ver que Paulo ele trata sobre o evangelho, volta para poder tratar novamente sobre o evangelho, depois ele vai para explicar o outro ponto, e nós vamos ver como que Paulo ele vai trabalhar de maneira incrível nestes 17 versículos iniciais. E do verso 13 ao verso 17, Paulo vai tratar sobre os 3 pontos muito importantes da sua vida, e não somente da sua vida, mas também do seu ministério. Então, meus irmãos, acompanhem comigo a exposição da palavra do nosso Deus. Verso de número 10 diz assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus?
Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo Jesus. Meus irmãos, a expressão utilizada pelo apóstolo Paulo aqui vem de uma linguagem incisiva, porque Paulo está tratando a respeito do verdadeiro evangelho, e não somente isto, mas em mostrar que a sua chamada, ela é verdadeira, ela é genuína. E Paulo vai deixar muito claro, já no verso de número 1, que ele não foi chamado e nem instruído por homens e nem por homem algum, mas o evangelho que ele trazia consigo era o evangelho único do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tão interessante que quando nós vamos observar o versículo de número 10, nós vamos ver que Paulo não estava procurando e nem buscando pelos seus méritos, e muito menos pela sua glória. E meus irmãos, isso aqui é muito interessante porque quando Paulo ele vai tratar no versículo de número 8 e versículo de número 9, ele diz assim: todo aquele que traz um outro evangelho de fato é anátema, de fato é maldito. Aí nós poderíamos fazer aqui uma pergunta diante do verso 8 e do verso de número 9, se encaixando aqui no verso de número 10. Como pode um homem querer ser reconhecido dentre os homens? Como pode um homem querer receber a glória dos homens, sendo que o mesmo chama aqueles que trazem consigo um outro evangelho como malditos? E meus irmãos, aqui eu já deixo de maneira bem aberta a respeito do tema desta noite, que o tema é servo de Cristo. Como de fato podemos ser um verdadeiro servo do nosso Senhor Jesus Cristo? O apóstolo Paulo ele vai deixar muito claro que ele não procurava buscar méritos e não procurava buscar honras para si mesmo, porque ele lançava sobre aqueles que estavam trazendo um outro evangelho o peso da maldição. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante, porque quando Paulo diz, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Quem são aqueles que buscam o favor dos homens? Quem são aqueles que se dizem ser servos e buscam para si a glória? Quem são aqueles que quando começam a falar do evangelho, começam a trazer um outro evangelho, a ponto de afastar a cruz, a ponto de afastar a mensagem da ressurreição e começam a trazer glória para si mesmos? E a Bíblia vai nos mostrar que isso é a atitude típica dos falsos mestres. Os falsos mestres procuram para si a glória. Os falsos mestres procuram para si a elevação. Os falsos mestres procuram para si as melhores cadeiras. É tão interessante que Jesus vai dizer, quando você for numa reunião, não sente no primeiro assento, para que vindo alguém mais importante que você não venha fazer com que você se coloque de pé e saia do determinado lugar. Incrível! Mostrando a respeito daquele ponto ao qual não nos levará até a vergonhas. Mas os falsos mestres não são assim. Eles querem o melhor assento, eles querem a melhor oportunidade, eles querem, meus irmãos, trazer a glória para si mesmo. E, meus irmãos, eu tenho que dizer uma verdade. Nos dias de hoje, infelizmente, os dias atuais, o que tem se levantado de falsos mestres não é brincadeira. O que tem se levantado de homens que estão adulterando o verdadeiro evangelho, meus irmãos, não dá para poder contar na ponta da caneta. Os hipócritas buscam por sua própria glória. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João nos escreve, capítulo de número 7, versículo de número 18, e o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus nos escreveu, capítulo de número 6, Jesus vai mostrar qual é o comportamento dos falsos mestres, dos hipócritas, que buscam para si totalmente a glória que não lhe é devida. E quando nós vamos observar a mensagem desses falsos mestres, nós conseguimos observar alguns pontos. Os falsos mestres não estão preocupados em apontar para a maldade que há no coração do homem. Os falsos mestres, meus irmãos, eles não estão preocupados em mostrar o quão mentirosos nós somos, se não for a misericórdia do Senhor que nos livra da mentira e do engano. O falso mestre, meus irmãos, ele não está preocupado, a única coisa que ele quer é enganar as pessoas, enganar a multidão, e não somente isso, deixar com que as pessoas continuem na prática de assim ser
enganadas. E aqui nós podemos observar 2 pontos. Quando Paulo diz, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Meus irmãos, 2 pontos. O primeiro ponto é, qual era a real motivação do apóstolo Paulo? E isso pode ser uma pergunta feita também para mim e para você. Qual é a nossa real motivação de estarmos aqui na igreja? Qual é a nossa real motivação de deixarmos os nossos afazeres, deixarmos o nosso conforto e nos direcionarmos à casa do Senhor, nessa santa assembleia, na comunhão dos santos? Qual é a nossa real motivação? O apóstolo Paulo vai deixar muito claro que a sua real motivação não era nem a bajulação e nem a ambição. Eu acredito que não tem nada pior do que um membro, do que um obreiro, ou seja lá quem for. Eu não estou apontando aqui para o seio dessa igreja, mas no geral, a pior coisa é aquele que procura ser bajulado, aquele que procura algo para ser ambicioso em seu coração. Meus irmãos, o verdadeiro servo do Senhor, ele não está preocupado em agradar a homens, ele não está preocupado em receber a glória para si, ele não está preocupado em ser honrado no meio dos homens, ele não procura por bajulação e nem por ambição, mas o seu desejo é servir o seu Senhor, adorar o seu Senhor e pregar a verdadeira palavra de Deus, que é o evangelho genuíno. E o segundo ponto, meus irmãos, que o apóstolo Paulo vai deixar aqui, é que ele não procura apresentar um evangelho que seja dele. Ele não procura apresentar um evangelho que ele recebeu em algum dos cantos, não. Mas Paulo vai deixar muito claro que o evangelho que ele trazia consigo era o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, será que temos levado conosco, aonde temos colocado a planta dos nossos pés, o verdadeiro evangelho? Será que estamos levando um evangelho para poder receber uma glória, para receber um tapinha nas costas, para receber uma estrelinha, vamos dizer assim, meus irmãos? Não, meus irmãos. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, seja a tempo e fora de tempo, e não se preocupar em agradar a homens, mas se preocupar em agradar somente a Deus. O servo fiel não está preocupado em fazer a vontade dos homens, mas está preocupado em fazer somente a vontade do seu Senhor. E é um ponto muito interessante que Paulo, na doutrina aqui do nosso Senhor Jesus Cristo, não procurou adaptar-se aos caprichos das pessoas para assim ganhar a aprovação deles. E também, meus irmãos, para poder evitar indignação. Já tem observado isso, como muitos têm se levantado? Tem medo de falar a verdade, tem medo de apontar o pecado, tem medo de dizer o evangelho, o verdadeiro evangelho, mas tenta adaptar o evangelho para poder não deixar com que o irmão fique com raivinha, fica com ódio. Muitos têm se levantado, meus irmãos, para poder tentar trazer um evangelho que não cause indignação. O que é o evangelho? Ele tem que nos causar indignação. Olharmos para a palavra do Senhor, ver o quão pecador nós somos, o quão miserável nós somos, em outras palavras, o quão desgraçados nós somos, meus irmãos. E olhar para nós e dizer, meu Deus, se depender de nós, não há salvação. Meus irmãos, o verdadeiro evangelho, ele tem que causar, meus irmãos, horror nos nossos corações, por quem eu e você somos. Nós não somos bons. Nós não somos legaizinhos, não. Somos depravados. Por natureza, um evangelho que muitos não têm pregado nos dias de hoje. Meus irmãos, se não fosse a misericórdia do Senhor, todos nós queimaríamos eternamente no inferno. Sim ou não? Ou há alguém bom aqui que possa apresentar algum mérito diante do Senhor? Até você que nos acompanha através da rede social. Será que nós temos algo de bom para apresentar? Senhor, está aqui a minha obra, eu tenho o direito de ser justificado. Não! Isaías vai dizer que a justiça do homem é como trapos de imundícia. Está aí a minha e a sua justiça, trapos de imundícia. Meus irmãos, que não venhamos a moldar o evangelho ao prazer das pessoas,
que possamos pregar o evangelho verdadeiro, mesmo que venha doer, mesmo que venha causar dor. A verdade dói, mas a verdade liberta. Verso de número 11, acompanhe comigo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Aí Paulo ele vai voltar novamente ao assunto central do evangelho, e mostrar que o evangelho que ele recebeu, que ele trazia consigo, era o evangelho da cruz, da ressurreição. Em outras palavras, tratei isso na semana retrasada, que o evangelho que Paulo trazia não era de origem humana, mas era de origem divina. Meus irmãos, nós temos hoje a palavra do Senhor. Esse mês foi tratado sobre o mês de missão. Quantos não têm a oportunidade de ter a palavra, o Velho e o Novo Testamento como nós temos? O Projeto Resgate, com certeza, já sabe perfeitamente o que acontece com alguns dos irmãos da África. Algumas Bíblias chegaram lá recentemente, aonde o Conselho da Igreja, juntamente com a Igreja, abençoou para que Bíblias pudessem chegar até eles. Meus irmãos, somente em uma linguagem, se não me falha em memória. Se eu estiver errado, me consertem. Eu acho que só o Novo Testamento que chegou até eles. Meus irmãos, nós temos o verdadeiro Evangelho, mas o ignoramos. Ignoramos ele de maneira tão simples. Isso aqui, maravilha de Deus, né? Largamos a palavra do Senhor por curtidinhas, por likes. Largamos a palavra do Senhor, meus irmãos, por coisas tão supérfluas. E às vezes só lembramos que temos Bíblia quando chegamos no domingo e temos que pegar elas lá atrás. Essa é a carta de Gálatas, para mostrar o quão miserável eu e você nós somos. Meus irmãos, o eixo central do Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não recebeu instruções de homens, meus irmãos. Não há no Evangelho nenhum sabor e nenhuma iniciativa humana. O Evangelho ele é divino. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18. A mensagem da cruz é loucura para muitos, mas para nós é o poder de Deus. Verso de número 12. Porque eu não recebi nem eu aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui, este ponto tratado por Paulo é mostrando a respeito da diferença do chamado, da diferença da escolha. E Paulo aqui está mostrando que os apóstolos foram diferentes em um ponto, na maneira de serem chamados. Por isso que ele diz, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum. Ele está tratando sobre o quê? Sobre o Evangelho, sobre o ensino da palavra. Mas ele recebeu mediante a revelação de Jesus Cristo. Isso é diferente dos dias de hoje, e até mesmo dos tempos de Paulo, quando há a eleição da Assembleia para escolher presbíteros e diáconos. Logo, nós somos o quê? Separados pela eleição da Assembleia do Senhor. E logo nós temos o quê? A palavra do Senhor, ao qual nós aprendemos através da vida de muitos homens e mulheres de Deus, no decorrer da nossa caminhada. Mas o apóstolo Paulo aqui vai deixar muito claro, meus irmãos, que a forma do apóstolo receber a palavra do Senhor era de maneira direta. E isso mostra simplesmente que Paulo não tinha um grau elevado, e nem somente Paulo e os outros apóstolos, mas sim havia uma forma diferente do seu chamado. O chamado era feito diretamente através da pessoa de Cristo Jesus. E Paulo ainda continua, acompanhe comigo, verso de número 13, para caminharmos para o final. Essa é a segunda parte. É muito interessante que aqui nesta segunda parte, meus irmãos, do versículo de número 13 até o versículo de número 16, Paulo vai tratar sobre a sua vida, 3 pontos importantes da sua vida. A sua vida como perseguidor, Paulo vai mostrar a respeito da sua conversão, e Paulo vai mostrar a sua atividade imediata após a conversão. Acompanhe comigo. Verso 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, porque sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Meus irmãos, é muito interessante que eu procurei alguns comentários bíblicos, procurei também alguns pastores para conversar a respeito deste verso de número 13, e é claro que nem estes pastores e nem os comentários, e eu também não vou ser o primeiro,
está afirmando o que eu vou dizer, mas diante de muitas vertentes, essa pode ser a vertente mais clara ou mais aceita em meio à academia dos estudantes da palavra do Senhor. Que diz assim, quando ele fala, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus. Primeiro ponto, ele diz que devastava esta igreja. Meus irmãos, esse homem, ele diz que ele era também muito conhecido, porque ouvistes qual foi o meu proceder. Observa comigo. Quando ele fala sobre a questão da multidão, o reconhecendo, Paulo logo depois vai tratar sobre como ele andava em sua religião, como ele andava na tradição dos seus pais. E o apóstolo Paulo vai deixar muito claro que ele avantajava diante de muitos. E não somente isso, ele fala que além dele avantajar, além da grande multidão saber quem era Paulo, ele diz que ele devastava a igreja. Meus irmãos, a palavra devastar vem de porfel, que vem de destruir, saquear, causar ruínas. Olha que interessante, imagine agora nós no culto daquela época, prestando adoração ao Senhor, tanto é que nós nem éramos chamados de a igreja. Paulo, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, vai falar que ele pediu cartas ao Sinédrio para ir atrás daqueles que faziam parte de o caminho. Era assim que nós éramos chamados no início. E quando Paulo ele chegava no local onde estava o povo do caminho, cultuando ao Senhor, ele devastava a igreja. Em outras traduções, ele arrazoava a igreja. Agora imagina, o apóstolo Paulo chegando aqui, dentro dessa igreja. Paulo, ele devastava a igreja, então Paulo arrastava para fora da igreja homens, Paulo arrastava para fora mulheres, Paulo arrastava para fora da igreja crianças, Paulo arrastava para fora da igreja bebês. Meus irmãos, Paulo não queria nem saber quem estava presente dentro do culto. Estava conversando isso numa reunião que nós tivemos na casa do nosso pastor Washington, conversando com alguns irmãos lá sobre isso. Imagina quão tamanha maldade não havia no coração desse homem. Presbítero está aí, meus amados irmãos. Ele chegava a ponto de destruir, lançando, quem sabe, bancos para o alto, derrubando altares, quebrando os instrumentos, arrancando homens, mulheres, crianças, bebês, seja lá quem for, meus irmãos. Ele causava destruição no meio da igreja. Aí alguns estudiosos, historiadores, e alguns comentários bíblicos vão dizer que provavelmente, após a conversão de Paulo, era esse o espinho na sua carne. Não estou afirmando, tá bom? E também os comentaristas não afirmam, mas eles falam que diante de muitas vertentes, essa possa ser a mais próxima do espinho que estava sobre Paulo. Por quê? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 4 e versículo de número 5, diz Paulo o quê? Da seguinte maneira, que caminhando ele em Damasco, indo para aqueles que faziam parte do caminho, uma grande luz clareou diante dos seus olhos. Paulo caiu sobre a terra, não tinha cavalo, muitos erram falando que tinha cavalo, não tinha cavalo. Paulo simplesmente caiu, escutou uma voz e viu o Cristo ressurreto. E o Senhor Jesus diz assim, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas o nome é o mesmo, meus irmãos, dupla cidadania. Mas obrigado pela correção, Deus abençoe os irmãos. Então, o Senhor Jesus diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Meus irmãos, por muitas das vezes, acreditamos que muitos estão perseguindo a igreja do Senhor, mas de fato não estão perseguindo a igreja do Senhor. Estão perseguindo o Senhor da igreja. Estão perseguindo aquele que é dono da igreja. Por isso que o Senhor Jesus diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Dura coisas é recalcitrar contra os meus aguilhões. Aí em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7, ele vai dizer que um espírito maligno o esbofeteava, porque um espinho na carne estava sobre ele. Meus irmãos, muitos vão dizer que provavelmente Paulo estava citando sobre o seu passado, o pecado que ele cometeu contra a igreja do Senhor, contra o próprio Senhor.
as maldades que Paulo fazia, as atrocidades que Paulo fazia. Meus irmãos, isso aqui é sensacional de nós observarmos. Por quê? Porque Paulo está mostrando o quão miserável ele era, meus irmãos, e nós não somos diferentes. Nós não estamos na situação diferente de Paulo, ou melhor dizendo, nós não estávamos na situação diferente de Paulo. Aí Paulo agora ele vai correr, acompanhe comigo, ele diz assim: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Meus irmãos, Paulo aqui ele apela para a tradição, e mostrar que ele era muito sério, que ele era rigoroso, que tudo aquilo que ele fazia, ele acreditava que estava fazendo o certo, mas não estava, meus irmãos. Por muitas das vezes caímos em situações acreditando que estamos fazendo certo por amor ao Evangelho, mas às vezes estamos tratando o Evangelho de uma outra forma, ensinando um outro Evangelho, vivendo um outro Evangelho. Ah, meus irmãos, só o Senhor Deus para ter misericórdia das nossas vidas, só o Senhor Deus para poder perdoar os nossos corações, que é enganador, meus irmãos. Só o Senhor para ter misericórdia de nos ensinar a fazer, para que a gente venha caminhar esta tão grande peregrinação na vontade do nosso Senhor. Meus irmãos, é somente o Senhor Jesus. Não é o pastor, não é o conselho da igreja, não são os diáconos, não, meus irmãos. Os únicos, ou melhor dizendo, o único que pode nos fazer andar em conformidade com a vontade do Senhor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 15, ele diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Então, primeiro ponto, Paulo vai tratar sobre a sua perseguição aos que faziam parte do caminho. E agora Paulo vai tratar sobre a sua conversão. Meus irmãos, aqui entra o ensino de Paulo, a eleição. Paulo vai tratar sobre a eleição, mostrando que aquele que o chamou antes do mesmo nascer. O separou mesmo antes dele nascer, antes de vir à existência. Eu anotei aqui alguns pontos, alguns versículos, que diz assim, Efésios capítulo de número 1, verso de número 4, vai mostrar que nós somos chamados antes da fundação do mundo, meus irmãos. Salmo 139, versículo de número 13 ao versículo de número 16, vai mostrar a obra íntima do Senhor em formar o homem. E Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5, meus irmãos, vai mostrar a respeito do conhecimento de Deus, a respeito daqueles que Ele estava criando, tanto vasos para a ira, como vasos para a desonra. E Salmo 139, versículo de número 16, a palavra do Senhor diz que o Senhor tem registrada nas suas mãos todos os nossos dias, meus irmãos. Meus irmãos, quem nos chama é o Senhor. Quem nos elegeu foi o Senhor. Quem nos predestinou foi o Senhor. O verdadeiro servo, meus irmãos, ele não vem através de homem algum ou de homens, mas ele vem através do nosso Senhor e do seu chamado eficaz, meus irmãos. É através da eleição. Por que que estamos aqui? Por que que estamos prestando culto ao Senhor? Porque largamos mão dos nossos afazeres, meus irmãos, e largamos mão dos nossos bens, ao qual nós deixamos para trás, para estar aqui reunidos. É porque a eleição do Senhor está sobre a sua igreja. E interessante, todos os versículos tratados aqui é antes do homem vir à formação, de ser criado, em vir à existência, o Senhor já os escolheu, mostrando que a salvação não é sinergista, mas ela é monergista. Verso de número 16, agora Paulo vai mostrar a sua velocidade, em outras palavras, a sua rapidez em anunciar o Evangelho. Aí ele diz assim, vamos voltar ao versículo de número 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Meus irmãos, a atividade de Paulo aqui é imediata em pregar o Evangelho. O servo fiel tem que ser imediato em pregar o Evangelho. O servo fiel tem que procurar pregar e anunciar o Evangelho, meus irmãos, ao ponto mais rápido possível de suas vidas. O Gediel acabou de falar que uma mulher morreu. Meus irmãos, a vida é como um sopro.
John nasceu esses dias e quase que partiu, menos de 90 dias. A vida é como um sopro, meus irmãos. O evangelho tem que ser pregado e anunciado de maneira rápida. Tu és um servo fiel? Você é uma serva fiel? Se é, então permaneça em pregar o evangelho, independentemente de onde você estiver. Não tenha medo de pregar o evangelho. Não adultere o evangelho. Não mude o evangelho para poder agradar pessoas. Não, pregue o verdadeiro evangelho. E Paulo não consultou o que? Nem homens, nem carne e nem sangue, mostrar que o evangelho ele era genuíno, que o evangelho era do Senhor. E verso de número 17 ele finaliza dizendo: não subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Meus irmãos, é muito interessante esse versículo de número 17, que Paulo vai mostrar agora desde o início que o evangelho não era de homens, que o evangelho não era de um homem, mas que o evangelho era de Cristo Jesus. Que Paulo não aprendeu com homem ou com nenhum tipo de homens e nem sequer com os apóstolos. Aí o verso de número 17 fecha. Ele não subiu para Jerusalém, aonde estavam os apóstolos. Ele não desceu para consultar os apóstolos. Ele partiu para a região da Arábia, que era uma região totalmente distante. Ficou ali por aproximadamente 14 anos aprendendo o evangelho, preparando tendas como seu sustento, e depois ele volta para Damasco. Meus irmãos, incrível, o evangelho é do nosso Senhor. O evangelho não é meu, o evangelho não é seu. O evangelho é do nosso Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. E conclusão, como algumas aplicações que eu quero deixar aqui para os irmãos. O que é a carta de Paulo aos Gálatas? Gálatas é o evangelho de que Deus em Cristo nos libertou definitivamente das cadeias do pecado e das tramas de homens perversos, que se opõem sutilmente e abertamente contra estas verdades. Gálatas é uma epístola que nos previne destes males e nos transmite a certeza de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não por obras, mas pela graça de Deus, mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas nos instrui a vivermos em unidade como igreja e superarmos diferenças não essenciais da fé e das tradições eclesiásticas, a sermos comprometidos com o crescimento um dos outros pela atuação do Espírito Santo de Deus em cada um. Este é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos, Senhor. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu evangelho, obrigado, meu Deus e meu Pai, que pela Tua misericórdia, Senhor, ao qual nos alcançou a Tua graça, estamos aqui nessa noite, aprendemos um pouco mais, ó Pai, da Tua palavra, mesmo não sendo, ó Pai, merecedores, sendo dignos, meu Deus e meu Pai, unicamente e exclusivamente de perecer e queimar eternamente no inferno, mas aprove o Senhor enviar o Teu Filho, o Teu único Filho, para poder, meu Deus e meu Pai, tomar sobre si o jugo que pertencia a nós, o peso da condenação, o peso do pecado, ó Deus, e levou sobre si, sobre a vida do Teu Filho, ó Deus, experimentando a ira do Senhor que era para nós, ó Senhor Jesus. Obrigado pelo Teu evangelho, Senhor. Obrigado pelo Teu evangelho que não olha, ó Pai, um poder aquisitivo, que não olha a nossa cor, que não olha, meu Deus e meu Pai, o nosso padrão de vida. Não, Senhor. Obrigado, ó Pai, por este evangelho ao qual nos alcançou. Obrigado pela Tua eleição em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, por nos ter, ó Pai, predestinado, ó Pai, antes de fundar, ó Pai, todas as coisas. Obrigado, Senhor, Deus. Agradecemos o Senhor, ó Pai, por este culto, que possamos a cada dia mais e mais prestar um culto verdadeiro, genuíno e bíblico, ó Pai, diante do Senhor, prescrito na Tua palavra. Que possamos, meu Deus e meu Pai, amar, ó Pai, os nossos irmãos, ó Pai, assim como diz, ó Pai, o Teu evangelho, que o segundo mandamento é amar o nosso irmão, o nosso próximo, como a nós mesmos, Senhor. Que possamos praticar as verdades dessa palavra, não sermos, ó Pai, somente ouvintes, mas sermos ouvintes e praticantes da mesma, ó Deus. Que possamos honrar o Teu santo nome, que possamos honrar o Teu trono, que possamos honrar o Teu governo, que possamos honrar a Tua soberania, que possamos honrar a Sua supremacia, que possamos honrar a Tua palavra, aonde é que colocarmos a planta dos nossos pés.
Assim nós te louvamos, ó Pai. E que o Senhor possa, ó Pai, nos ensinar, nos instruir e nos capacitar a sermos verdadeiros servos do Senhor, que pregue o evangelho genuíno. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.